Animes de romance que termina com um final triste não é muito comum. Percebendo isso, eu decidi montar uma lista com os finais de animes em que o casal principal não consegue ficar juntos. É aquele famoso bad end que poucas pessoas gostam. Lembrando que a obra não precisa ter como foco o romance. Existe anime que tem o foco em outro gênero, mas possui o elemento romance ali no meio. Lembrando também que o vídeo contém spoiler. Se você não gosta de spoiler, eu recomendo a você não assistir esse vídeo. Deixe nos comentários animes de romance ou com romance em que o casal principal não consegue ficar juntos. Talvez eu tenha deixado algo de fora. Não, talvez não. Provavelmente eu tenha deixado muitos de fora. Queria pedir para vocês lerem a bendita descrição do vídeo e ativarem o sino de notificações, isso é muito importante. Começando com 5 centímetros por segundo, essa é uma história bem realista. Conheço muitas pessoas que não gostam desse anime por causa disso, por ser realista demais. Na história nós acompanhamos um jovem casal que acaba se separando temporariamente. Cada um deles vai para um canto do Japão, dificultando a comunicação deles. Ao longo da história nós vemos eles tentando manter essa relação, porém eles não conseguem e é super plausível. Quem tem namorada ou namorado que mora em outro estado ou país sabe que é muito difícil manter uma relação 100% saudável. Henshizuki Gakirei mostra um casal que conseguiu ir até o fim, em 5 centímetros por segundo mostra um casal que não conseguiu. Cada um dos protagonistas seguiu por um caminho diferente, construindo um futuro diferente. Isso foi um final bem triste. Guilty Crawl é um anime com uma bela trilha sonora. Espetacular. Uma pena que seu caminhar não foi muito agradável. Nela nós acompanhamos um jovem participando de uma revolução em seu país. Ele ganha um poder de uma garota e usa esse poder para fazer a revolução dar certo. Eu sei, isso lembra muito Code Geass. Apesar de ser semelhante, eles possuem suas diferenças. Ao longo da história nós vemos o protagonista se relacionando com a garota de cabelo rosa, a Inori. No finalzinho da história, o protagonista iria se sacrificar para salvar todos, mas a garota de cabelo rosa se sacrifica no lugar dele. Sim, amigos, isso mesmo. Ela morre e ele fica sozinho na história. Foi um final bem merda, na verdade. Mas enfim, eu sei que tem pessoas que gostaram. E ok. Agora nós temos DNA 2. Esse anime é antigo e bem engraçado. Um dia eu vou fazer uma lista com 10 animes antigos que eu super recomendo, cara, sabe? É muito engraçado. Enfim, em DNA 2 nós acompanhamos uma jovem que veio do futuro para alterar o DNA do protagonista, pois segundo ela, ele vai engravidar várias mulheres e assim causar a superpopulação mundial. A garota comete um erro e transforma o protagonista em um super pegador de mulher. E o resto da história é comédia pura. No finalzinho da história, ele acaba se apaixonando pela garota que veio do futuro e a garota que veio do futuro acaba se apaixonando por ele. Infelizmente, eles não podem ficar juntos porque a garota veio do futuro e ela quer voltar para o futuro. Ainda mais que se ela ficasse, iria causar uma pequena confusão. Eu acho que o nome disso é paradoxo. Eu não entendo muito bem desse assunto, então quem puder explicar para mim nos comentários eu ficarei grato. Enfim, ela não pode ficar com ele por causa desse motivo. Foi um final triste nesse quesito. Ele não consegue ficar com a garota que ele gosta. Próximo da lista é Darling. Pra quem não lembra, Darling foi um dos animes mais comentados de 2018. Sobre o romance de Darling. Após o casal principal passar por diversas tretas no seu relacionamento, lutar contra o seu próprio governo e ir para o espaço combater o mal, os dois acabam morrendo no final da história. Eles se sacrificam para salvar a humanidade. Os dois não puderam ficar juntos no final da história e isso deixou muitos fãs tristes, já que grande maioria imaginava um final feliz onde os dois casavam e tinham filhos. Até eu imaginava isso. Infelizmente isso não aconteceu. Tem até aquela suposta reencarnação nos últimos segundos da série, mas fica a dúvida, os dois possuem as suas memórias da vida passada? O autor não deixou isso claro, ele deixou de uma forma interpretativa, então responde aí para mim nos comentários o que você acha sobre isso. Toda a teoria é bem-vinda. Quem tiver lido o mangá também, fique à vontade para me contar como é o final do mangá. Temos agora Devilman. Vale a pena lembrar que existe outros Devilman, mas a história é a mesma, tá gente?
Lembrando também que Devilman não tem o foco em romance, ele possui um elemento ali no meio, mas não é muita coisa. Em Devilman, o protagonista gostava de uma garota e essa garota também gostava dele. Infelizmente, eles não puderam aprofundar mais a sua relação e ficar juntos. A garota acaba sendo morta por demônios e o protagonista não conseguiu chegar a tempo para salvá-la. Eu lembro que na época esse episódio foi bem comentado. Conheci muitas pessoas que não gostaram desse desfecho. Enfim, a garota morre e o protagonista também morre. Na verdade, todo mundo morre, né? Menos o Lucifer lá. Foi aquele final triste que te faz refletir sobre diversas coisas. A princípio eu achava que esse anime teria um final feliz, mas não foi isso que aconteceu. Esse anime aqui é aquele tipo de anime que muito mais pessoas deveriam assistir. Romeu e Julieta. Cara, é muito bom. Apesar de seu final ser triste, a história é muito boa. Vale a pena avisar que essa história não é aquela que vocês conhecem. Ela foi inspirada no clássico Romeu e Julieta. Bom, no anime, a protagonista da história acaba se relacionando com o príncipe que iria comandar o reino corrupto que ela queria derrubar. Eu disse iria porque o príncipe abre mão de sua herança para ajudar a sua amada. No final de tudo, eles conseguem derrubar o governo tirano do pai desse príncipe, mas isso teve um preço muito alto. Os dois acabam morrendo no final da história. Apesar deles terem conseguido viver um romance, eles não conseguiram ir até o final, casar, ter filhos e etc. Aquilo que todo fã de romance gosta. Eu até cacei fanfic sobre o mesmo, mas infelizmente eu não achei. Se você criou uma, por favor, mande pra mim que eu vou ler. Eu ainda não consegui superar 100% o final de Romeu e Julieta. Kamega Kill é o mesmo caso de Devilman. Ele não tem o foco em romance, mas tem o elemento presente ali no meio da história. A princípio, quase todo mundo shippava a Akame com o Tatsumi. Se não era com a Akame, era com a SDEF. Infelizmente, ele acaba ficando com a garota que quase ninguém dava nada, a Mine, que é insuportável. O protagonista então começa a se relacionar com a Mine, mas esse namoro dura muito pouco tempo, já que os dois morrem nessa bagaça. Os dois não conseguem ter um final feliz no anime. Lembrando que o final do mangá é diferente. Interessados em saber como termina, é só clicar no card acima. Não poderia ficar de fora dessa lista Angel Beats, um dos animes mais populares daqui do ocidente, segundo o My Name List. Para quem não lembra, em Angel Beats os protagonistas já estão mortos. Eles estão em um lugar esperando a sua reencarnação. Enquanto isso não ocorre, um grupo de amigos vão se relacionando, vão se conhecendo melhor e o resto você já sabe. No final da história, o protagonista acaba se declarando para Tachibana, e ela se declara para ele, mas infelizmente eles não ficam juntos, já que ambos reencarnam. No finalzinho, os dois acabam se encontrando na rua. Sim, foi um final bem semelhante ao de Darling. Faço a mesma pergunta agora, será que os dois mantiveram as suas memórias? Eu creio que não, mas se você tiver uma teoria plausível aí, pode soltar nos comentários. Nosso penúltimo final triste é Plastic Memories. Esse aqui é um dos 5 animes de drama mais famosos daqui do ocidente. Eu vou fazer uma lista sobre esses dramas, aguardem. Em Plastic Memories, o protagonista trabalha como recolhedor de robôs. Toda vez que o robô está para vencer ou algo do tipo, ele e a sua parceira têm que recolher esse robô. Muitas pessoas alugam esses robôs para repor a morte de um ente querido. Ao longo da história nós vamos conhecendo várias histórias tristes e o protagonista acaba se apaixonando pela sua colega de trabalho. Só que ela é um robô. Então você já imagina o cagaço que isso deu. A garota acaba morrendo e ele fica tristão por isso. Eu digo morrendo entre aspas porque esses robôs no mundo de Plastic perdem as suas memórias e começam a viver tudo do zero. Por isso eu disse morrer, porque não é exatamente morrer. Enfim, eu acho que você entendeu. O protagonista não teve um final feliz com a garota que ele se apaixonou e isso foi bem triste. A princípio eu shippava ele com a Asuka 3.0, mas infelizmente não deu certo. Para finalizar a lista de romance com um final triste, nós temos Hotarubi no Mori, que também é um dos 5 dramas mais populares daqui do ocidente, segundo o My Name List. Em Hotarubi nós acompanhamos um jovem espírito que não pode ser tocado por um ser humano, senão o infeliz morre. Ele conhece uma garota e os dois acabam se apaixonando.
No final de tudo, ele toca na garota sem querer e acaba morrendo. Final triste para os dois, a garota não pôde viver o seu romance tão aguardado. Eu acreditava que esse anime teria um final feliz, mas parece que não foi bem assim. Particularmente, eu acho que Hotarubi poderia ter sido algo melhor. Achei tudo muito corrido, mas enfim, isso aqui é um assunto para outro vídeo. Esse foi um final triste que talvez tenha decepcionado muitas pessoas. Deixem nos comentários animes com romance, onde o casal principal não consegue ficar juntos. Tenho certeza que deixei muitos animes desse tipo de fora. Queria pedir para vocês deixarem o like e ativarem o sino de notificações. Era só isso e falou!